Vamos respirar bem profundamente. E nesse instante, nós vamos nos unindo a toda espiritualidade amiga que tanto nos auxilia, os guardiões. Nós vamos buscando a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, Maria Amélia. Na formação dessa corrente de amor e de luz, e que eles nos levem até o Hospital Santa Cruz, onde vamos nos colocando à disposição de todos os espíritos que estudam conosco, nos unindo, expandindo o nosso cardíaco, a expansão da nossa consciência, para que possamos compreender todo o aprendizado desta encarnação. Que possamos ter essa tarde de muito aprendizado, com equilíbrio, fraternidade e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos em... Você pode perceber que o propósito luminoso da sua ansiedade é prepará-la para conseguir fazer o que quer? Não. Eu nem sabia que a ansiedade poderia fazer alguma coisa. Pode mesmo? Sua ansiedade não tem outro objetivo nesse momento que não seja este. Então, você não precisa transferi-la para mim, compreendeu? Claro que sim, doutor Inácio. Estou compreendendo claramente. Estou ansiosa porque me sinto incapaz e, sentindo-me assim, transfiro ao Senhor a responsabilidade de me preparar. Ainda assim, continuo ansiosa. Minha experiência e capacidade não vão deixar você preparada. Poderei colaborar, orientar e cooperar, mas o preparo é você que desenvolve. Conseguem sentir isso? Plenamente, doutor Inácio. Então me diga, por que apontou tanto em minhas possibilidades? Por que apostou tanto em minhas possibilidades para prepará-la? Porque o senhor tem mais vivência. Mais vivência significa o quê para você? Tempo de atividade, experiência, bagagem. O tempo pode ser um inimigo do aprimoramento quando acreditamos que ele é a única credencial de experiência. Temos médicos com décadas de atividades que não sabem sequer para que servem certas medicações. Você deve ter outro critério para acreditar tanto em mim. Vamos verificar. Qual é esse critério? O senhor foi um espírita renomado enquanto estava encarnado, um baluarte do espiritismo, e isso impõe muito respeito. Entendi seu critério, mas e se eu disser que não acredito nisso, nem me vejo assim? Continuarei achando a mesma coisa. E se eu disser que me achar um espírita renomado é uma baita ilusão sem nenhum propósito, e que renome e influência são perigosas cascas de banana para escorregarmos no orgulho e na vaidade? Entendo o que o senhor quer explicar, mas não consigo perceber como isso poderia se aplicar ao senhor. Não consegue perceber porque acredita na imagem que faz de mim, e essa imagem é de uma fragilidade surpreendente. Basta que eu me comporte de forma agressiva ou mal educada, contrariando o que pensa de mim, e num passe de mágica você vai me odiar. E digo mais, se você continuar acreditando na ilusão de renome e grandeza espiritual com relação a qualquer um, isso só vai servir para ofuscar sua real possibilidade de acreditar nos seus próprios potenciais. Sua imagem mental, a meu respeito, é que desperta todo o processo que lhe impede de avaliar suas competências e focar em seu próprio valor. Quando entrei nesse salão, observei sua expressão de admiração e encantamento, como se estivesse apaixonada e um anjo viesse dar esse curso. É bem interessante, né? Uhum. Você vê, são as projeções. É isso aí. Eu projeto no outro aquilo que eu tenho de idealização. Eu idealizo, projeto no outro e quero que aconteça. Mas isso não acontece, porque é uma projeção, uma idealização minha e não do outro.
A ansiedade é dela. É uma ansiedade que ela tem de estudar, de aprender, de acontecer. Mas é ela que tem que vencer a si própria. Por quê? Porque, no fundo, ela tem uma baixa autoestima. Isso aí. Ela... E a gente vê isso acontecendo muito quando a gente trabalhava na casa presencial. As pessoas chegavam lá como assistidos e viam a gente como se fôssemos santos, né? E aí essas pessoas entravam na escola de aprendiz do Evangelho, faziam a escola, entravam no curso de passes, aí começavam a trabalhar lado a lado com a gente. E aí se decepcionavam porque viam que as pessoas que elas admiravam tanto eram tão imperfeitas quanto ela mesma. Muitas se afastam por causa disso, né? É porque não aceitam a imperfeição, elas querem... É isso aí. Só que elas não conseguem só compreender que elas não estão aceitando a imperfeição delas e não do outro. A decepção, a frustração. A frustração. Mas isso está dentro dela. É isso aí. Né? O Rui, semana passada, ele falou assim, às vezes as pessoas falam muito mais, as pessoas falam dela e não daquilo que é seu, mas é dela, do medo, da insegurança, de tudo que está dentro dela. E não do você. Né? E essa página diz muito sobre isso. Alguma coisa? Nossa, doutor Inácio, embora reconheça que tem razão, nem sei o que dizer sobre isso. Muito bem, vamos lá, pois tem algumas observações a fazer. Esta forma de ver as pessoas cria rótulos que colocamos uns nos outros para justificar a nossa limitação pessoal. É mais fácil formatar a ideia de que o doutor Inácio vai ensinar medicina vibracional do que vocês próprios acreditarem no que sabem sobre o assunto e na sua competência para agregar novos conhecimentos. É muito nocivo o hábito criado nas comunidades religiosas, incluindo a espírita, sobre a suposta importância conferida a alguns médiuns, dirigentes e líderes, que antes eram direcionadas a padres, bispos e outros tantos representantes. Essa atitude é uma faca de dois gumes, na qual ambos os lados ferem, machucam, limitam e insuflam a ilusão. Acreditar nas conquistas de valores alheios é muito bom, mas o que importa não é o que a pessoa representa ou o cargo que ocupa, e sim quem ela é realmente. Confiar somente nas credenciais não muda nada. Muitas vezes usamos isso para encobrir a insignificância na qual supomos ser portadores. Essa crença pode representar a visão distorcida das pessoas que nos cercam, principalmente no plano físico, onde vale o alerta de Jesus de que muitas pessoas podem ser túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Procuremos não replicar aqui estas interpretações incorretas. Quase sempre no mundo material, e mesmo aqui na vida dos espíritos, em regiões vibratórias mais próximas da Terra, o conhecimento e a cultura são os trampolins de autoridade e grandeza. Pura ilusão. Esse saber impressiona, mas quando desassociado de uma educação emocional e moral para a conquista de valores legítimos do espírito, pode corromper e enganar. Doutor Inácio, então me diga, o que preciso fazer para acreditar mais em mim? Primeiramente, pare de se encantar com as capacidades alheias e entenda que se você está tão ansiosa com relação a esse curso, sua ansiedade deve estar lhe dizendo: você tem toda a capacidade para aprender e usar os recursos da medicina vibracional para ser útil. Se fosse o contrário, você não teria um pingo de ansiedade, nem se interessaria, possivelmente, por um curso como este. Foque em você. É isso que quero dizer. E aqui ele fala um negócio legal, né? Porque o fato dela estar com ansiedade para ter esses conhecimentos significa que ela tem a capacidade para ter esses conhecimentos. Porque ela está com ansiedade, porque ela está com medo. Ela está insegura. Ela está com medo
de não conseguir atender aquilo que ela acha que é capaz de fazer. E aí onde a gente fala, com a falta do autoconhecimento e o fortalecimento, o que que acontece? A gente vai tendo medo de coisas que a gente não vê. Por que que a gente tem medo da morte? Porque a gente não lembra como que é passar pelo umbral, por tudo isso. Porque se a gente lembrasse, a gente não teria o medo. Então, tudo aquilo que a gente não tem, não pega, a gente sente o medo. É isso aí. Né? E aí é onde que, assim, quando a gente é imaturo, o que que a gente faz? A gente joga a responsabilidade Pro outro. pro outro. O outro tem que se virar. Projeta no outro, quer que o outro Resolva. resolva, ensine pra gente. A gente quer aprender, mas quer que o outro dê um negócio. Quer que Como quem tem digo- o trabalho é o outro, né? É isso. Eu só ouvindo, eu já vou aprender tudo. Não É isso aí. preciso, porque é ele que vai me ensinar tudo. É como se você fosse aprender por osmose. Só de Isso. ficar do ladinho, você já vai captar. E aí, assim, né? E é muito interessante o que ele está falando. Por quê? Porque todo mundo tem a sua capacidade. Todo mundo. É assim que a gente vai se aprimorando no fortalecimento do nosso espírito. Se o outro comanda, eu continuo frágil. Mas se eu tomo as decisões, não é burilar o ego, mas é aprender a cair e levantar, aprender a cair e levantar, aprender a cair e levantar. É por isso que a gente às vezes fica chateado, né? Quando a gente fala assim, alguém pode fazer a elevação, alguém pode fazer as vibrações e todo mundo fica quieto. Isso demonstra que a pessoa está Não se sente com depositando, capacidade. Não se sente com capacidade de fazer. não se sente capacidade. Mas todos têm. A gente aprendeu o que é elevação. A gente aprendeu o que são as vibrações. E cada um faz do seu jeito. E cada vez que fizer, vai se aprimorar em como fazer. Mas se não começar nunca vai acontecer. Né? Para isso, doutor Inácio. Como está seu nível de ansiedade agora, depois dessa conversa? Ainda está alto. E como está se sentindo com relação a mim? Não muito bem. Acho o senhor direto demais. Ótimo, sou direto mesmo. Você poderia nomear o sentimento? Acho que irritação e até um pouco de raiva. E você vai continuar tão admirada e encantada por mim quanto estava antes do curso começar? Nossa, doutor, que pergunta! Vamos, pode responder. Não quero responder. Pronto. Vejo que está desiludida e eu perdi mais uma chance de me casar. Todos riram descontraidamente, inclusive o próprio doutor Inácio. Após a descontração, ele continuou. Ótimo, já temos aqui um capítulo prático e muito importante da medicina vibracional, que trata das relações entre as pessoas. É disso que vamos falar. Posso só fazer um comentário? Pode. Ó, se a gente for juntar tudo que a gente leu nesse livro, ó, ele se livrou como que é? Ele ensinou um monte de coisa, mas ele se livrou de um cordão, Ou pelo menos entendeu? diminuiu a intensidade, né? Diminuiu a intensidade, porque ia sugar tudo que tinha de direito. Ah, mas é pro bem. Não, tá sugando. Tá lá. Entendeu? Tá na veia. Então não tem condições, não é verdade? E assim, é aquilo que a gente fala assim, a hora que a pessoa desencanta, é o alívio, sabe? Putz, graças a Deus, foi. Sabe? Porque senão, gente, é muita loucura, Fica sabe? preso, né? Fica assim, amarrado, né? Fica E assim, é aquilo que assim, a gente tem diversas histórias, sabe? Assim, ai, a pessoa é linda, é maravilhosa. Se a gente fosse lindo e maravilhoso, a gente não estava encarnado. Se o doutor Inácio desencarnado, ela está falando, está chutando pau da barra. A gente tem defeitos, a gente tem dificuldades, a gente está no aprendizado. Né? E aí pode acontecer duas coisas com uma pessoa dessa. Ela acorda,
aí começa a viver de uma forma melhor, ou ela fala, essa pessoa não é nada daquilo que eu imaginava, Vai vou procurar embora, outra. E vai vai embora. continuar exercendo o mesmo tipo de Fascinação. fascinação, porque ela não quer assumir para si mesmo a responsabilidade de dar o passo. Ela não Agora deu você o passo, não deu esse passo ainda, né? Isso aí. É isso aí. Agora, isso acontece de todas as formas, dentro da casa espírita, no trabalho. Às vezes, quando as pessoas estão muito carentes e aquela pessoa vai dar a mão, amiga, ela já confunde as coisas, já leva para o lado romântico. É complicado, gente, é muito complicado. Ou se deixa maltratar pela outra pessoa, né? Por exemplo, um casal, a mulher se sente submissa ao homem e deixa ele Fazer o fazer que ela de bem, gato e sapato. que era o que aconteceu com a Sabrina, É isso aí. entendeu? Agora feche seus olhos, respire profunda. Desculpa. Dirigindo-se à jovem, disse: Agora feche seus olhos, respire profundamente por 3 vezes e me responda. Qual é o seu nome? Maria Auxiliadora. Eu sabia seu nome, mas não me lembrava porque a minha memória está como a de uma minhoca, ou pior. Maria Auxiliadora, quero que você faça contato com seu profundo sentimento de incapacidade. Você acha que consegue? Vou tentar. Todos ficaram em silêncio por algum tempo, até que o doutor Inácio perguntou: Conseguiu? Acho que sim, pois estou me sentindo péssima, totalmente inadequada, desconfortável e exposta. Qual é a sua vontade ao fazer contato com esse sentimento? Tenho vontade de sair correndo daqui e ir embora. Sei lá, talvez até abandonar o curso. Vejo que você se sente mesmo muito incapaz. Totalmente. Então aceite o seu sentimento de incapacidade e diga a ele: peço desculpas, meu sentimento de incompetência, por não o reconhecer. Sentimento de incompetência, eu peço desculpa por não o reconhecer. Fale com mais fé, menina. Sentimento de incompetência, eu peço desculpas por não o reconhecer. Agora diga ao seu sentimento de incompetência que você o acolhe e o considera muito importante para a sua vida e para seu aprendizado. Sentimento de incompetência, eu o acolho e o considero muito importante para a minha vida e para o meu aprendizado. E para encerrar, abrace a si mesma e aceite verdadeiramente sua incapacidade. Vamos, abrace a si mesma novamente e me diga agora como se sente, Maria Auxiliadora. Sinto que um alívio profundo tomou conta de mim e estou extremamente bem e disposta. Sem expectativas de raiva, certo? Isso mesmo. Essa é a aplicação prática da medicina vibracional nos relacionamentos. Você viu o que ela fez? Qual foi o ensino que ele deu? Aprender a se acolher, a se aceitar. A partir que eu aceito, ela aceitou a incompetência dela. Eu estou aceitando a minha incompetência. Eu estou aceitando a minha incompetência. Eu estou aceitando a minha incompetência. É um exercício que ela está fazendo com seu eu superior, falando: eu aceito. E aí, o que ela faz? Aquilo que ela tinha colocado de lado, jogado lá na sombra, ela traz isso para ela e começa a trabalhar dentro de si. Ela não vai se tornar competente de uma hora para outra, mas ela entendeu que aceitando é o primeiro passo para que ela possa Aceitando e se acolhendo, né? ir se acolhendo. Esse é o grande fator, o aceitar, o se acolher. Às vezes é aquilo, isso é uma medicina vibracional. Nós nos acolhemos, nós nos aceitamos como somos, com as nossas virtudes, porque nós temos, né? Nós temos, todos nós temos, e as nossas sombras. As virtudes a gente aceita, agora as sombras a gente deixa lá do ladinho, né? E se a gente pegasse, fizesse esse exercício, o quanto nos facilitaria.
não negar a dificuldade que a gente tem, é isso, mais ou menos. É isso aí. Aceitar. Aceitar que tem dificuldade. Aceitar, eu não consigo fazer isso. É isso Aceitar aí. isso. E aí, a partir deste momento, eu vou tentar com mais facilidade, eu vou. Então, assim, o não consigo, eu tô fechando. Eu não consigo, eu já Eu não coloquei, consigo. Não. tá? Aí eu falaria, não, vamos trabalhar com uma outra palavra, vamos tentar substituir, né? Ah, eu sou incompetente. Ah, eu sou infeliz, né? Eu estou infeliz no momento. Eu estou infeliz no momento. Mas eu não sou um espírito infeliz. Você entendeu? Existem as diferenças. Principalmente porque se fosse um espírito infeliz, não ia perceber que estava infeliz. Entendeu? Porque o estado normal dele é a infelicidade. É verdade. Entendeu? Entendeu? Eu estou no momento. São as palavras, porque assim, as palavras também têm o seu valor, né? Quando você fala assim, eu não consigo, Já a gente fechou a está porta. trabalhando no não. Fechou a porta já, né? Fechou. Tem mais uma coisa aí, né? Se você não se aceita, né, e não se acolhe, o que que você vai fazer? Você vai criar uma persona, uma máscara, para você dizer para si mesma que você é capaz. Entendeu? Então, eu tenho que E aí, me aceitar, me acolher, e aí, então, trabalhar o que eu tenho que trabalhar, para mudar. Isso. para Então, e mudar. você colocando essa máscara, dizendo que Eu vou passar por isso, cima, eu vou o que que vai pular uma acontecer? etapa. O que que vai acontecer? Você vai agir como se você conseguisse. E a hora que você não consegue, você se frustra. Eu vou ficar fingindo. Mas Isso. para fora, para dentro, eu estou sabendo que que eu não vou conseguir. Não, porque você mente. A melhor mentira é aquela que você acredita nela. Que você conta diversas vezes. Até ser Até uma verdade aceitar, para né? você. Até Isso. aceitar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Na maioria das vezes, quando a gente faz isso, que a gente não se aceita, a gente cria um invólucro em torno da gente para aquela coisa lá, e a gente acredita piamente que a gente está fazendo alguma coisa diferente, né? E aí, quando acontece uma situação que mostra para a gente que a gente não conseguiu dar o passo, a gente fica frustrado, fica infeliz. Aí a gente se sente mais incompetente do que realmente é. E assim, nessa medicina vibracional, né, que ele está trazendo, está ensinando para a gente, você vê o poder das palavras, porque as palavras saem, né? Jesus falava, sai do coração. É aquilo que você tem no coração, é aquilo que você fala. Então, se ela sair do coração, como que está o seu coração? Né? Você está vibrando no quê? Você está vibrando na dor ou você está vibrando na esperança, no amor, na fé, na alegria? Quando eu falo, eu desejo algo para uma pessoa, é da boca para fora ou é aquela intensidade que está ali dentro realmente? Né? Faz a gente pensar, porque a gente sempre tem falado, né? Ó o positivismo, ó o positivismo, ó o positivismo. Aí vem o doutor Inácio e coloca assim, ó, vamos Assim. falar de medicina vibracional, que é nada mais, nada menos o quê? Presta atenção no que você faz. E melhora essa vibração. Melhora essa vibração, é isso aí. Doutor Inácio, em menos de 5 minutos, havia feito uma verdadeira fundamentação prática da aula que veio ministrar. Olhei para a Carminha, que estava atenta e perplexa, e ela comentou muito discretamente, falando para que só eu a escutasse. Com perdão da palavra, Pai João, acho que estou apaixonada. Apaixonada? Por quem? Pelo doutor Inácio. Ele é tão simples e profundo, tão óbvio e corajoso para romper com os padrões. Como ele pode ser assim? Concordo com você, minha filha. O doutor é um coração sem igual. Mas tome cuidado com essa paixão por ele. Viu, Musanfia? Você viu o que aconteceu com Maria Auxiliadora. Estou com uma vontade enorme de abraçá-lo. E para surpreender ainda mais a todos, doutor Inácio diz em voz alta: Pode vir me abraçar, Carminha, eu aceito.
as pessoas, elas esquecem isso. Os espíritos, eles sentem, escutam, né? eles escutam as vibrações, gente. Quem tem mediunidade do jeito que ele tem, o doutor Inácio, ele escuta. Um dia todo mundo vai entender isso, né? Ele vai falar agora. Ah. Doutor Inácio, o senhor escutou o que eu disse? Como poderia escutar estando tão longe de você, de onde você está? Não foi com os meus ouvidos que lhe escutei, foi com a mente. Pode vir aqui, dê-me um abraço e explique para o grupo o que você falou ao pé do ouvido do pai João. Carminha levantou-se e, um tanto envergonhada, abraçou ternamente o doutor. E ele, com uma de suas tiradas, incendiou o humor de todos. Já vi que não será difícil arrumar um casamento nesse curso. A paixão está no ar. Muito bem, brincadeira à parte, essa experiência que tivemos retrata o que é a medicina energética na prática. A medicina vibracional ou energética, como chamam alguns, é a peça que faltava nos quebra-cabeças da matéria sobre a saúde integral. 2 componentes formam a base dessa medicina: a energia e o sentimento. Os campos energéticos são tão fortemente influenciados pela força essencial do sentimento que os limites de um e de outro podem se confundir. O que você sente é capaz de moldar a energia que produz e emite. E a energia é capaz de criar campos que podem igualmente determinar o que alguém pode sentir. Vejamos o que o ambiente carregado de forças nocivas da inveja, em que as disputas e os interesses pessoais predominam, pode fazer no campo vibracional. Aqueles que estiverem com seus núcleos energéticos, chakras, abertos para receber a influência desse sentimento, serão capazes de produzir muitos outros sentimentos desagradáveis e dolorosos, que têm a ver com as sensações provocadas pela estrutura atômica do padrão da inveja. Modificando seu estado mental e suas sensações. Por isso, os lugares têm vida própria e exercem pressão sobre a mente. Chamamos essa energia de teia vibratória, que constrói uma egrégora, uma emanação energética ou clima psíquico nos ambientes. Esta teia vibratória existe com relação a lugares, objetos, grupos de pessoas, continentes e mundos. Hoje vou enfocar mais detalhadamente as teias vibracionais dos relacionamentos. Pessoas que se relacionam constroem essas forças. Cônjuges, colegas de trabalho, amigos, parceiros e todo tipo de convivência prolongada cria uma identidade astral. Uma professora que todo dia na sala de aula se esforça para passar o conhecimento aos seus alunos está criando uma atmosfera mental para aquela classe, em conjunto com os sentimentos e as atitudes de todo o grupo. Essa construção de um clima astral ocorre no lar, em um prédio de repartição pública ou privada, numa cidade, na obra de engenharia em construção, no prostíbulo, em uma colônia de umbral. Onde há gente convivendo, existe essa identidade astral, com características e natureza particulares. Deu para compreender? Ó, aqui no Pingo de Luz, qual é a nossa ligação? Qual é a nossa teia? O que nós estamos criando? Ó, vamos lá. Nas vibrações, a gente cria uma teia onde estamos unidos para doarmos. No Evangelho, nós tínhamos uma teia anteriormente para que pudéssemos doar para as pessoas que estavam necessitando, com nossa energia, juntamente com a energia do plano espiritual. Eram as 2 energias. Aí, como foi suspenso, nós temos o quê? Agora a teia para o aprendizado. O Evangelho, o fortalecimento através do Evangelho é o quê? É se fortalecer
É criar uma base forte para que essa teia cresça. Uma teia de amor, de fé, de esperança, fortalecida nessas bases. Muito respeito e muita aceitação, para que a gente possa depois retornar. Bom, Tá? Então a gente tem que se perguntar isso. Quais são as teias que nós estamos criando? Quais são as teias vibracionais que temos? A gente nunca tinha parado para pensar nisso, né? E ó, o primeiro livro que a gente estudou, onde tinha metade que estava aqui, metade não, que foi Os bastidores da prece. Nos bastidores da prece, a gente estudou sobre teia. Foi o primeiro livro que a gente trouxe no sentido assim, o que nós estamos, quais são as nossas escolhas mentais? Quais são os caminhos que a gente está escolhendo? Naquele momento a gente vivia uma teia muito pesada, que era a teia do medo, que era por causa da Covid. Aqui na continuação desse parágrafo, ele fala um pouco sobre essas teias. Só que vamos deixar para a semana que vem, que já são 6 minutos. Alê, traz esse pedacinho. Tá bom. Pelas estatísticas de várias colônias espirituais e também de especialistas espirituais no assunto, são 3 as principais teias vibracionais que se encontram presentes no planeta, nesse período de transição. A energia da violência, a mordaça do medo e o fluxo do desejo de paz. Parece um contraste, mas é muito óbvio de se imaginar que, em um mundo onde cresce a violência, aumentem também o medo e o desejo de paz. A gente para aqui. Então, nós vamos parar. Nosso enfoque hoje será no sentimento de medo.